Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a essa entrevista do século. Estamos aqui devidamente ornamentado no estúdio 42B, centro de Vitória. Como vocês podem ver, o tema de hoje é anarquismo no Espírito Santo, com a presença de Paulo Henrique Linguiça e Paulo Moraes. São militantes da FACA, Federação Anarquista Capixaba. Foi criada agora em setembro de 2022, então bem fresquinho, né? Vou lembrar que essa entrevista e outras anteriores você pode encontrar no canal do Século Diário no YouTube, né? Segue a gente lá, ativa o sininho para receber as atualizações, ou se preferir também pode ouvir em podcast, Spotify, no Google Podcasts. Siga a gente por lá também. Então, bem-vindo, Paulo e Paulo, né? Dessa dupla de Paulos. Vou começar aqui a gente definir melhor como é que vocês, né, definem a anarquia, o que é anarquia. Brevemente aí para quem está nos escutando, entender um pouco melhor do que estamos falando. Eu vou falar mais sobre o anarquismo do que do anarquia. Sim. Você fala. O anarquismo como uma teoria e uma prática de vida, de luta e de resistência, né? E se inicia aí no final do final do século XVII, XVIII, na Rússia, e se teoriza ali, né, nas revoluções ali na Ásia e muito na Rússia, né, e com a Revolução Industrial, né, e isso tudo vem de um acúmulo de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, né, a Revolução Industrial e também posterior aí à Revolução Francesa, né? Então isso vem culminar aí no movimento revolucionário e até o dia de hoje está aí, resistindo, persistindo, em busca de liberdade, solidariedade e transformação social, luta, né? Uma sociedade mais igualitária. Então, esse é um histórico, né, de grandes pensadores, filósofos, trabalhadores, trabalhadoras, porque o anarquismo, na sua essência, ele não é um movimento teórico só, ele é um movimento de teóricos e de praticantes, né? Então, aí, um exemplo clássico é do Bakunin, que foi um teórico e um militante ativo, assim como Proudhon, Kropotkin e Malatesta, e tantos outros. Eu li uma vez, acho que era uma coletânea, acho que do Bakunin, mas ele falava justamente isso, que ele só escrevia por insistência dos companheiros lá, né? Porque a coisa dele, não gostava muito de escrever, a coisa dele era, gostava mesmo da ação, mas que sentia a importância, né, de escrever também para divulgar as ideias e tal, né? Mas assim, qual que é o histórico, como é que esse movimento chega no Brasil e como é que ele chega para a gente aterrissar aqui no Espírito Santo, né? No Brasil, ele vem aí com como se diz, um processo de industrialização, um país que é totalmente rural, né, e tem um processo de industrialização do país e de colonização também, né. Então, os primeiros anarquistas vêm aí em busca de um espaço, né, vem gente trabalhar, vem gente também com experiências, né. Nós temos a experiência da colônia Sicília, que foi uma espécie de troca, né, de conhecimento, né, de experiência, né. O imperador Dom Pedro, ele teve com um grande escritor e militante anarquista, Giovanni Rossi, e ele falou, olha, quero construir um
uma vila, uma experiência anarquista e vendeu aquilo, né? Conseguiu, através de uma literatura, né? Que o imperador viu, e ele gostou e trouxe para o Paraná. E se tornou a colônia de Sicília, uma experiência anarquista que durou aí cerca de 6 anos, e depois o próprio Império manda detonar essa galera, né? No início desse período industrial também, né? Quer dizer, o fluxo de imigrantes, né? Eu acho que especialmente espanhóis, italianos, que já tinham essa mobilização, né? Trouxeram consigo também essa mobilização. E a primeira greve geral brasileira, se não me engano, em 1917, que ela é, né, puxada por anarquistas e, enfim, até o Partido Comunista ser fundado em 1922, né? Até então, um pouco desse período, o movimento anarquista era o mais forte, né, na classe operária brasileira. Os sindicatos nascem com os anarquistas, né? Os imigrantes que vieram, né? Os alemães, os italianos primeiro, o italiano, português, também o espanhol, e, enfim, eles trazem essa experiência, né? E junto com outros brasileiros, aqui forma sindicatos livres, centros culturais, começa a lutar aí contra a exploração, contra a longa jornada de trabalho, e tem aquela guerra, né? Guerra do Estado contra os insurgentes anarquistas. Então, assim, o movimento ele vem aqui no início do século XIX e se fortalece um longo período e se explode, né? E chega até o nosso estado também, né? E aí no Espírito Santo, o que vocês têm aí para contar dessa trajetória, né, de luta? Você sabe que assim, eu Paulo, aqui, a gente iniciou ali no movimento já no início dos anos 90, final dos 80, dos 90, e sempre ficou assim uma linha do tempo fragmentada. E a gente, qual é a história do movimento anarquista no Espírito Santo? Não tem nada publicado, você não acha nada. Aí eu falei, vou futucar isso aí. E aí inicio uma pesquisa por conta própria, né? Historiador curioso que sou. Eu procurei algumas pessoas, inclusive o falecido professor Renato Pacheco, da UFES, que me indica o Instituto Geográfico de perto da Moscoso, que não sei se é ainda, Instituto Geográfico, e lá a gente conversa e procuro materiais, e disso eu vou para casa, eu acabo parando lá em Murijica, na casa de um velho comunista, e esse velho comunista me fala dos anarquistas. E aí eu viajo para Cachoeiro, Itapemirim. E lá em Cachoeiro eu vou encontrar a resposta da história do anarquismo no Espírito Santo. Isso virou até um livreto que vai ser atualizado e vai ser publicado em breve. E aí a gente vê que na construção da linha férrea, Cachoeiro, Vitória, Rio, os anarquistas ali travam uma luta ferrenha em condições de trabalho, né? Condições de melhores de trabalho, salários, horas, tudo aquilo que o trabalhador deveria ter direito, né, e respeito. E nessa guerra muita gente tombou, morreu, e fiquei sabendo dessas informações ali em Cachoeiro, pesquisando, e tinha um lugar que os anarquistas se reuniam, próximo, debaixo ali da ponte de Cachoeiro Itapemirim, que era um bar chamado Cu da Mãe Joana. E no Cu da Mãe Joana a galera se reunia, bebia, trocava experiências e conspirava ali. Não é casa não, né? O Cu da Mãe Joana, não é casa não. E aí ali a galera... Cachoeiro sempre tem boas histórias, né? E aí a galera se reunia e conspirava contra a exploração e tal. E aí a gente foi ficar sabendo de um anarquista em especial, eu não sei se vocês já ouviram falar,
num bairro chamado Vila Garrido. Vila Garrido. Vila Garrido segundo um companheiro, um velho companheiro anarquista lá de Cachoeiro, esqueci o nome dele agora, ele falou que o Garrido, ele foi um espanhol e ocupou terra da Marinha aqui nessa parte de Vila Velha e começou a distribuir, vender e ocupar e se tornou o bairro que tem, né? Então, assim, a gente não tem nada muito documentado sobre isso, porque a dificuldade, né, de se registrar e a história sempre foi contada pelo outro lado, mas a gente conseguiu extrair um pouco, no mínimo. Porque inclusive essa produção, né, por exemplo, dos zines, que é uma cultura muito forte, obviamente, né, houve diversas publicações aqui, mas talvez não havia essa preocupação de salvar esses arquivos de parte do poder público, com certeza não, né? Não, mas... Então, se há uma descontinuidade, algum tipo de descontinuidade, esses documentos acabam se perdendo. Né? E aí a gente percebe que esse movimento anarquista lá em Cachoeiro, essa resistência anarquista que aconteceu, ela tomou uma distância muito grande, até a década de 60, 70. Eu acho que isso tem a ver, com certeza, com o período da ditadura militar. E apaga isso. Não tenho relatos e documentos que falam do movimento anarquista ainda, não encontrei, do período da década de 50, 60, 70. Você vai ter aí um novo levante similar no final dos anos 70, na universidade. Que aí é aquela história, né, de pessoas ali subversivas, né, com a abertura com a abertura, né, do país, né, com a ditadura sendo mais com o fim, né, o final da ditadura, né, aos poucos foi tendo esse espaço na universidade. Ele se cria um movimento de contracultura, de resistência, né? E eu acho que muitos capixaba conhecem, outros não, mas o pessoal de fora aí também não tem essa informação, que foi a turma do Balão Mágico, né? Sim. E eu pude acompanhar aí, no final dos anos 80, conhecer algumas dessas pessoas, né? E essa turma aí, entre professores, entre estudantes, conseguiu fazer um barulho muito grande na universidade. E isso se constituiu como um movimento anárquico, né? Não algo assim, um anarquismo. Uma afirmação do anarquismo, mas como mais um ato anarquista e tal. E a gente com enfrentamentos, com algo de deboche também, né? De questionamento à ordem, né? Ao poder instituído. Então, e é uma coisa bem assim, horizontal, algo bem singular, no sentido de não ter um partido, uma orientação. A autogestão, né? Que é um tema muito caro, né? Foi muito legal. Eles brigaram ali com a reitoria, por espaço na universidade. Isso acaba transcendendo os portões da universidade. Você ia perguntar como é que chega lá em Cariacica, que vocês são de lá, né? E tem uma força muito grande, né? Essa organização por lá. Então, é que com a aproximação da universidade, com esse movimento de contracultura, de resistência, do teatro, por exemplo, capixaba, e com o movimento musical, né, que aconteceu ali no início da década de 80, na universidade, em Cariacica, em Goiabeiras, na UFES, com a música, né? Esse movimento ele começa a ser um movimento feito pelos punks. Entendeu? Então o movimento punk ele levanta a bandeira do anarquismo no Brasil, no modo geral, no Brasil. Em Minas, em Belém do Pará,
em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. O movimento anarquista estava limitado a um cenário acadêmico com poucas figuras ainda de movimento de base ali, de militância comunitária, então poucos, como Jaime Cobreiro, entendeu? José Otsica. Essa coisa do faça você mesmo, né, do movimento punk, isso, leva para ação, né? Leva para ação e traz o debate, traz a bandeira do anarquismo como uma pauta de reivindicação das suas questões, das nossas questões. Eu sou anarcopunk, sou anarquista e trago esse DNA do anarquismo através do punk. Porque se não fosse o punk, como chegaria essas informações, essa subversão? Seria um pouco mais difícil, na minha avaliação. Então, assim, esse movimento ele explode no Brasil, o movimento punk. São Paulo, Rio e Sul, e na Bahia, muito forte. E o Espírito Santo foi um movimento que surgiu através da resistência da música. Foi isso com o anarquismo. Muito forte, né? E Cariacica foi uma extensão, né, disso, né? Subúrbio, uma cidade onde era vista como um local de dormitório, né, para a capital. E um berço do underground, né? Um underground mesmo, de resistência. E aí a gente teve como referência ali bandas antológicas, né, o Guerrilha, o Zoopatia, Canalhas do Punk e RHC. Muita coisa. Então, assim, esse movimento... está vivo até hoje. Né? Isso aí, Paulo. 35 anos, né? É isso? Isso aí. 35 anos de resistência. Então, esse movimento, ele toma forma e segue o rumo, mas ainda muito atrelado à questão da música. Isso começa a mudar. Eu ia perguntar, e até de repente passar pro Paulo aí, se ele quiser contar, que eu ia perguntar do grupo Motim, né? Que vocês dois, na verdade, né, fazem parte, que é um grupo de teatro que está quantos anos já? 26 anos. Colocando uma ressalva aqui, eu estou me lembrando do Renato Carpa, lá de Vila Velha, desculpa, caiu aqui. Renato Carpa, então, a revista dele, né? Depois uma entrevista nossa, né? Ele errou, acabou colocando assim, a banda punk FHC. Aí a galera, isso era anos 90? Ixi, uma revistinha bonitinha, né? Muito bem elaborada, aí, né? Cores, assim, poxa, cara, não tem aí dá briga. Não tem como. Dá pra fazer uma perninha, né? No F virar um R. Fizeram, né? FHC. Era bem a época mesmo de FHC. E, na época, a gente se reunia, né, no final de semana para ouvir nossas músicas que, de um modo geral, né, a população achava que vocês são loucos ficar ouvindo isso, vocês conseguem entender alguma coisa. Não, a ideologia é uma coisa totalmente diferente, né? A gente nunca entrou naquela situação de mesmice, de ficar ouvindo aquele material de combate que a mídia faz questão de pôr na sua cabeça e fazer aquela lavagem, não é? Lavagem cerebral, são as porcarias, né, que você é obrigado a ouvir, mas você não se dá a chance de ver outros rumos. Tá? E nessa época veio aqui para Vitória um amigo nosso, é o Ricardo Amaro, Nelson Ricardo Amaro, ele veio para cá, para Cariacica, né? E ele deu a ideia, né? Pô, vamos montar um grupo de teatro, mas olha, né? Sem, assim, tudo muito natural, né? Tudo muito natural, a ideologia de cada um, não teve conflito nenhum, não, vamos
vamos fazer algo como, por favor, matem minha empregada, né? Hello, Cresodete, não é? Os besterol, né? Como, né? Da forma, tanto na música quanto no teatro, né? Aquelas eu gostava muito do Golpe Falecido, mas, né, para mim, ideologia é totalmente diferente. Então, fundamos o grupo de teatro Motim, né, que era uma dificuldade muito grande. A gente andava 10, 15 quilômetros atrás de recursos, pedindo, que a gente realmente não tinha recurso. É muito difícil fazer teatro, principalmente aqui nesse nosso país, né? Então a gente saía, principalmente para câmeras dos vereadores, né, de Cariacica, né, que eles tinham direito a uma cota, né, 100 cópias, né? Então a gente já ficava cercando aqueles infelizes não, né? Pode xingar aquelas pragas, entendeu? Pedindo, né? Apoio para tirar a cópia para divulgar, né? Olha, um apoio. Rapaz, você pode dar um apoio, pode nos apoiar? Sim, vai lá, toma aqui, né? Isso aqui é uma requisição, vai lá, tira 50 cópias do cartaz de vocês aí. Poxa, e diante dessas dificuldades, conseguimos sobreviver, né, que estão sobrevivendo até hoje. Acho que é o único grupo de teatro anarquista, né, sobrevivente, no Brasil, né, se não me engano, na América Latina. É o único grupo que conseguiu sobreviver tantos anos. Outros grupos apareceram, né, mas ficavam 6 meses, 1 ano, aí acabava desanimando devido a essa dificuldade estrutural. Então a gente tem nessa cena a música, temos o teatro, temos a literatura também, né? Os hinos, as publicações, o que mais que vocês enxergam? Como é que os eventos, como é que se configura? Então, antes do teatro, a gente tinha um movimento aqui que era o movimento anarcopunk, e antes do movimento anarcopunk tinha um movimento chamado Vitória Anarcopunk, que foi um movimento que aglutinou muita gente. Reunia aqui no Palácio, reunia em Campo Grande, Anchieta, e pinchava ali o Palácio, participava de greve de ônibus, fazia fanzine. Inclusive o MPL, né, o Movimento do Passe Livre, sempre teve uma atuação muito forte, não só aqui, né, a nível nacional, mas sempre teve essa coisa da autogestão e uma participação muito forte. Isso aí já é a parte que eu pego, né? Eu sou um pouco mais novo. E o Centro de Mídia Independente, né? A gente que era eu estudava comunicação, era uma referência muito forte, ainda existe, né? Mas talvez não com a força que teve num certo momento, que era uma mídia, né, que qualquer um podia publicar lá, embora houvesse, né, alguns destaques e tal, mas era essa proposta de uma mídia mais... E aí a gente fazia essas reuniões, o Vitor, o pessoal saber aí, no Palácio, em Campo Grande, a UFS, e na Casa da Cultura, para organizar o 7 de setembro, protesto, antes do grito excluído. Sim. A gente fazia o 7 de setembro, enfrentamento contra o serviço militar obrigatório, o Dia do Soldado, e também 1º de maio. 1º de maio, até hoje acontece, né? O 1º de maio anarquista. No Parque Moscoso, tradição. E a gente organizou isso por muito tempo, através de quê? De cartaz, panfleto, entendeu? O Luciano fazia a arte, o zine, tinha o Vitória Anarcopunk, era um fanzine daqui, com as bandas, com texto da galera, e a gente se comunicava com o Brasil e com o mundo. Eu, por exemplo, tinha em média de 38 correspondências por mês, no Brasil e fora do Brasil, carta. Então eu tenho um acervo gigante de fanzine. Essa é a nossa rede social. O pessoal trocava, né? Você mandava para outro país, a galera mandava material, revistas, zine. E cada zine que chegava tinha mais contatos. Então essa era
é o nosso Instagram da época. Agora a realidade é outra, né? Com a internet. Então nós tínhamos muito esse contato e a gente ficava antenado no que estava acontecendo nos outros lugares. E o movimento punk, ele atuava nesse sentido. Um visual, Sim. a gente usava um visual com proposta, né? Porque o visual é o quê? Você fazer da sua seu vestimento, sua própria ornamentária. Não é nada uniformizado. Cada um usa o visual que quiser. Mas é um enfrentamento, né? Uma provocação provocar o militarismo, a moda, porque o punk ele foi muito atrelado depois com a questão da moda, da mídia querendo deturpar todo esse sentido. E vou chegar aqui numa parte que o Paulo falou do teatro. O teatro também foi uma proposta, porque a sociedade, a gente avaliou que a gente estava tendo um diálogo um pouco muito distante do povo, entendeu? Você chegava de Moicano, o cara corria. Pra dar um panfleto, o cara, corria. A gente cantando um rap, o cara se assustava. O que a gente ia fazer? Foi aí que no FENIC, Festival de Música Capixaba, nós conhecemos o Ricardo Amaro, montamos nossos textos, nossas peças, e aí fomos para a comunidade, para a associação de moradores, para a praça, para o sindicato, para a universidade, para as igrejas, para tudo de canto. A gente apresentou e o pessoal recebeu mais a mensagem do anarquismo, das questões sociais. E eu acho que foi a nossa maior ferramenta da luta anarquista contemporânea, foi o grupo de teatro, as nossas peças. E depois veio até desdobrar em outros grupos, em outras ações teatrais, e isso foi a nossa referência. E aí a gente produz a nossa música, nossas peças, a nossa literatura e os nossos intercâmbios. O grupo de teatro surgiu com essa proposta, realmente, houve uma necessidade da gente ir mais ao povo, né, passar essa informação anarquista, né, com nossos textos, e foi assim, bateu, foi a vez, foi no sangue, e estamos sobrevivendo até hoje, apesar, né, dos pesares. Né? Incrível, né? Tem os registros. Essa aqui foi numa apresentação na Associação de Moradores de Oriente, numa festa junina. No meio da festa junina, nós paramos para apresentar o Criminoso, que é um espetáculo que fala de liberdade de expressão, da questão do voto, entendeu? De todo um humor sarcástico sobre o tema. Esse eu acho que foi o que eu assisti lá em Cotaxé. Uma vez, não foi? Lá em Ecoporanga, às vezes que circulou, né? A gente você viu Cotaxé também? Foi uma das edições aí passadas do... Foi. Não, mas foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Então, você tem um livro, né, que foi lançado aí. Você trouxe o livro? Não. A gente saiu no suplemento desse livro da história do Cotaxé. Tá lá. E a gente história de luta, né? E a gente circulou muito, né, Paulo? A gente foi para o Rio de Janeiro com um espetáculo, a gente foi para Belém do Pará, a gente foi para Bahia, a gente foi para Minas Gerais, Ouro Preto, Colatina, enfim, em Nova Venécia, ponto latino-americano, teatro. E o grupo está aí até hoje, no Motim. Agora, dando aí um salto para agora, sim, né, recente, teve aqui o 5º Fórum Geral Anarquista e o Conselho Internacional das Federações Anarquistas, que aconteceu em setembro, foi no feriado, não é isso? 7 de setembro? 7 de setembro. Em Cariacica. Eu queria que vocês contassem um pouco, foi aí, para a gente entrar um pouco, né, no papo, para falar da Federação Capixaba. Como é que foi esse encontro? Qual que é a importância dele? O que aconteceu por lá? Foi um espetáculo, né? Foi muito bom. Inclusive, comemora-se a morte da Rainha Elizabeth. Acontece no meio. Mas foi legal, né? A turma bem entrosada, né? Pessoal muito bacana. Né? Da Itália, né? França, né? Argentina, aqui do estado Cachoeiro, né? Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Salvador, né? Foi bem diversificado, né? Uma turma muito bacana.
E vocês que propuseram trazer para cá, né? Então, vou assim, voltar um pouquinho para chegar lá. Esse acúmulo que eu acabei de falar, que veio se desdobrar isso. Nós éramos punks, somos anarcopunks ainda, mas quando a gente era punk lá naquele começo e tal, a gente não conseguia, de certa forma, a dificuldade de avançar e a necessidade de ter uma organização ainda mais forte, com mais objetivo, com mais proposta. Então, esse acúmulo desses anos de militância na luta antifascista, na luta antirracista, na luta contra o militarismo, contra a guerra nuclear, contra a exploração dos recursos da floresta, do extermínio dos indígenas. Então, assim, eu até falo com meus amigos aí que eu tenho de outras tendências, que se você for falar de luta antifascista, você tem que falar com anarquista, com punk, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. E a gente vem denunciando o nazifascismo aqui no Espírito Santo desde os anos 90, ou dos anos 80, qual companheiros nossos foi vítima de ataque nessa época, entendeu? Então, esse acúmulo todo, inclusive esse material aqui, ó, dos anos 90, esse aí, ó, de uma coletânea antirracista, do ACR, que é aqui, ó, anarquista contra o racismo. Fora fascismo, foi a campanha que nós, a nível nacional, pegamos para estar difundindo, que foi a liberdade de Múmia Abu-Jamal, militante, anarquista, e hoje tem aí a ACR, que é anarquismo contra o racismo, anarquista contra o racismo, e hoje tem na figura do Ivan, lá em Curitiba, e na figura de vários companheiros que têm essa luta como bandeira, entendeu? Nós, anarquista tem essa luta indígena, a luta camponesa, a luta contra o racismo, como nossa bandeira. E não é de agora. Não que bom que esse movimento ele veio à tona e cresceu. Mas a gente está lutando. E quando a gente lutava contra os fascistas naquela época, outros achavam que era uma coisa de gangue. Isso são os punks contra os skinhead. Não. Isso era algo ainda maior que estava para explodir e essa bomba veio à tona. E aí a gente foi convidado, a partir de companheiros do coletivo Aurora Negra e da Liga Anarquista do Rio de Janeiro, a sediar esse encontro aqui no Espírito Santo. E eles ajudaram a construir junto com a gente. Esse encontro costuma ser periódico? Esse encontro é todo ano, ele acontece. Como deu a pandemia, ele parou. O próximo vai ser em Brasília. Mas aqui a gente construiu ele de uma forma muito bacana, uma galera maneira, a Andresa, o Luciano, Paulo, o Carlitos, enfim, uma galera que estava toda empolgada para realizar um encontro bacana, e foi o primeiro encontro internacional anarquista no Brasil, da IFA, que teve o Conselho das Federações, participaram de forma híbrida, né? Participaram aqui, presente, Paulo já falou, né, Paulo? Itália, Argentina e França, mas teve pessoal da Alemanha, pessoal da Suíça, Inglaterra, pessoal da Síria, o pessoal também da Federação da Grécia, enfim, aí... Quais foram os principais resultados desses encontros? O principal resultado foi a criação da Federação Anarquista Capixaba, a FACA. A gente, nesse dia, nesse encontro da IFA, a gente lançou o manifesto de lançamento da Federação Anarquista Capixaba. Eu até recebi aqui, queria que vocês falassem também um pouco. Primeiro, assim, um pouco do objetivo da criação, você falou um pouco, né, de fortalecer, talvez de ter um
movimento mais organizado e mais continuado. Mas um pouco de quais são esses princípios, né, que vocês trazem, o que diferencia, né, de outros tipos de organização. A questão da nossa organização anarquista, principalmente a nível de iniciativa federalista no Brasil e internacional, justamente de pensar um mundo onde a horizontalidade, onde a diversidade, onde o trabalhador, a trabalhadora, as pessoas tenham vez, voz, respeito, e não só as pessoas, mas os animais da natureza, entendeu? Onde a gente possa expressar o nosso apoio mútuo, solidariedade, o combate a todas essas mazelas do capitalismo, né? Que é o extermínio que acontece com os povos indígenas, que são discriminados, que são exterminados nesse país, foram e continua sendo, e a gente não sabe até quando isso vai dar, né? Porque esses últimos tempos aí, a gente está acompanhando, né, uma atrocidade sem precedente no mundo, né, dos povos indígenas, do povo preto, da periferia. Então nós somos solidários, e não só solidários, nós somos parte dessa luta, nós anarquistas, porque a gente não coloca o povo em segundo plano, nós somos povo, os anarquistas estão ali na ponta. Paulo está ali, na luta, sobrevivendo, eu, o João na Bahia, o Johnny do coletivo Aurora Negra, a Maru, os anarco-sindicalistas, o povo da Federação Anarquista Cabocla, o pessoal da Matilha 167, o pessoal do Sebo, da Galeria, e toda essa galera, todos esses militantes anarquistas que a gente citou, e outros coletivos, tem essa mesma filosofia, esse mesmo pensamento, essa mesma vontade de lutar e transformar esse sistema numa sociedade mais igualitária e justa, né? Porque a gente não acredita que uma mudança de governo possa dar conta e resolver isso, porque a gente vai continuar sendo minoria assistida e vai continuar sendo vivendo num assistencialismo que não vai resolver, entendeu? Não vai resolver. Nós precisamos de continuar lutando pelo território dos povos originais, entendeu? Continuar lutando por justiça social nas periferias e produzindo arte, cultura, bem viver, transformações e agregando força, porque o caminhar anarquista aí dos anarquistas não é sozinho, é com quem quer se juntar e transformar junto, né? Então, esses princípios são os mesmos princípios do anarquismo lá revolucionário do início do século XIX, final do século XVIII, porque foi do povo, foi de quem estava sofrendo na pele a exploração do capitalismo, né? Então, esse é o princípio da nossa luta, da nossa federação, e isso nos faz acreditar que com essa nova ferramenta aí, que não é só uma sigla, né? Faca não vai ser só uma sigla, vai ser um aglutinado de pessoas que estão insatisfeitos, que vem somar, que quer algo, que quer experimentar algo além do que está aí posto. A gente não inventou a roda, a gente não, antes de nós anarquistas ter um posicionamento que temos hoje, os povos tradicionais já têm a liberdade como sua bandeira, né? Os povos da selva, os povos originais desse território diverso, de várias etnias. Então a gente só está aí como uma ponta de lança junto para somar a resistência.
Na Carta de Princípios fala aqui, né, do anti-autoritarismo, anticapitalismo, que eu estava brincando aqui, que, né, tem uns que falam de anarcocapitalismo, isso não existe, né? A contradição. O federalismo, né, que é um conceito, acho que talvez o pessoal esteja até um pouco menos habituado, mas a autogestão, a ação direta, o internacionalismo, que a gente falou muito, né, dessa relação, o apoio mútuo e a solidariedade revolucionária, e algo novo que você já falou, que é o bem viver, né, trazendo essa leitura, né, também a partir dos povos originários, dos povos tradicionais. Então são esses princípios que regem, né? E aí queria perguntar como é que é essa forma de organização também interna de vocês, como faz também para participar, para se aproximar, como é que... Então, a gente fez a nossa carta de princípio, né, Paulo? A gente debateu muito essa carta. Eu acho que é uma carta que não tem muito... Não tem... Não é muito, não foi nós que inventamos isso, né? Isso já vem aí sendo construído há séculos, né? Esses princípios. E a gente só adaptou aí a nossa realidade. E agora a gente vai fazer um documento que é de adesão, né? As pessoas que queiram entrar na organização, inclusive já tem umas companheiras que estão interessadas em conhecer. Hoje nós temos na nossa organização trabalhadores informais, trabalhadores formais, professores, artistas e, enfim, mulheres, quilombolas, indígenas, punks. Então, assim que a gente está, como é algo novo essa federação, o Bernardo, que é advogado, ele é anarquista, um grande companheiro que também atua na ANA, que é a Agência de Notícia Anarquista, que é uma agência que divulga todas as nossas ações a nível nacional e internacional, uma agência muito importante para a gente, que começou lá nos anos 90, através de jornal impresso, né? De um saudoso amigo nosso, Moésio, um abraço para você, o Bernardo e todo mundo da ANA. O Bernardo está trabalhando junto com a gente nessa carta de adesão, as pessoas possam ler ali essa carta de princípio e aderir à nossa luta e construir junto. Não é nada fechado, é tudo decidido de forma horizontal, com base nesse conceito do apoio mútuo, do respeito à diversidade, às questões, e ser solidário, anticapitalista e de combate aí a todas essas mazelas que é atrelado ao capitalismo, machismo, homofobia, racismo e autoritarismo, tantos outros ismos aí. Mas a gente está assim empolgado. Nós vamos ter agora a construção do nosso planejamento em 2023, no final de janeiro. Nós vamos construir um planejamento do ano, e dentro desse planejamento a gente vai trazer muita novidade aí para a cena anarquista, punk, da resistência, porque a gente tem projetos aí de estar junto nas ocupações de terras quilombolas, fortalecendo a luta quilombola indígena, através da pedagogia libertária, da experiência agroecológica. O próximo fórum foi decidido em assembleia, né, em 5º FGA, vai ser, assim, no último instante, né, foi decidido a gente fazer em Brasília, né, e vai ser numa aldeia indígena. Ficamos responsáveis por fazer o pessoal de São Paulo, Amarru, Amarru,
Arão. Gustavo, não esqueci de você não, amigão. E daqui do estado, né, o Gustavo do Rio de Janeiro, a Maru de São Paulo, né? E eu aqui do estado, né? Então a gente já pro ano que vem isso. está trabalhando já em cima disso. Fizeram a comissão. Já a comissão né, organizadora. Montar comissões, né, em Brasília, né, e está previsto uma viagem lá para poder fazer o reconhecimento do espaço. Podemos ficar aproximadamente uma semana lá, né, para poder, né, porque é complicado, tá? É muito difícil você fazer uma organização, né, se aqui dentro do estado, imagina em Brasília, né? Então, não existe barreiras para a gente não. E quem propôs foi a cacique de lá da aldeia, né? A aldeia urbana, não me lembro o nome, e o Arão, que é companheiro dessa. Ele também é uma liderança. Eu acho que vai dar muito certo, né? Vai dar muito certo, junto com os indígenas. Bacana. Encontros internacionais também, que eu estou sabendo, né? Tem o desdobramento desse FGA garantiu aí a participação de um delegado da FACA, mais um suplente, para estar participando do 34º encontro na Itália, um congresso anarquista na Itália, onde vai estar federações de vários países e tal, e a gente está construindo esse caminho e já está garantido aí a participação de uma pessoa, mas a gente está tentando levar o Grupo Motim de Teatro para lá, para o Congresso, e a gente conta muito com a solidariedade das pessoas nesse sentido, porque se a gente for esperar o Estado, você sabe que o Estado é complicado, né? Porque hoje mesmo, né, o líder do governo falou que tinha 19 bilhões e não sabia onde investir, porque é um dinheiro que sobrou, e ele não sabia que investir, coitado, 19 bilhões. E aí ele acha que ele vai colocar emendas parlamentares. Eu acho que ele não vive no Brasil, né? Onde está acontecendo enchente e desastre ambiental de norte a sul do país, estradas, pessoas que perderam tudo, gente precisando de remédio, gente precisando de comida, roupa, de imóveis, e aí o Estado não sabe onde aplica 19 bilhões. Então a gente espera ir para o Congresso na Itália. Milhões, não. Bilhões. Então a gente espera que da solidariedade das pessoas, dos simpatizantes, dos companheiros e companheiras, que contribuam aí nas campanhas que nós fazemos, que os indígenas fazem, que os quilombolas fazem, que os estudantes fazem, que, de certa forma, a resistência faz esse pedido de contribuição, né? E para estar subsidiando alguma resistência, alguma luta, né? Porque a gente tem que fazer nossas próprias movidas, porque isso é autonomia também, de certa forma, né? Para 2023 já tem alguma agenda aqui no estado? Tem. Nós vamos sediar aí o primeiro festival de cinema anarquista no Espírito Santo. E a gente vai contar muito com o apoio aí, a gente pretende contar muito com o apoio da organização Capixaba de Cineclube, porque são pessoas que estão aí no cenário há muito tempo, alguns, outros há pouco tempo também, mas com uma experiência, né? Então, assim, nós vamos fazer e vamos contar muito com a experiência desses camaradas aí do audiovisual. Então, a gente vai fazer esse festival acontecer e vai ser em Cariacica, provavelmente. A gente está ainda em fase de planejamento, mas assumiu. E vai fazer dia 28 de março a 1º de maio. Bom, culminando no Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, né? Isso aí. Que sempre tem, né? Atividades do movimento anarquista aqui. Bacana. Beleza, galera. Algo mais vocês queiram acrescentar aí?
fechando o papo. Bem, quero dizer que a gente acredita no que faz, a gente gosta e vivencia o anarquismo, não como um hobby, mas como um movimento de resistência política transformadora. Também nós gostaríamos de convidar todos e todas para visitar as nossas redes sociais aí. Temos nosso Instagram da IFA, só digitar lá IFA, Iniciativa Federalista Anarquista Brasileira. A Federação Anarquista Capixaba ainda não tem, mas está providenciando um site. Mas nós temos um blog parceiro, que é o Palhetadas do Rock, que é lá de Cariacica, que é do companheiro da faca também, que é o jornalista Jacques Douglas, Jacques do Isopatia, que publica tudo que tem aí do movimento anarquista, punk. Desde 2011 ele publica e hospeda uma grande gama de material. Em breve a gente vai ter o nosso próprio site, mas a Internacional está criando um site e tem as redes sociais. Tem a rede social do Instagram, do RHC, do Motim, porque a federação ela é composta por esses núcleos, né? Grupo Motim, Banda RHC, indivíduos e coletivos também. Então, eu quero agradecer aqui a entrevista do século, pelo convite, muito obrigado. Espero voltar aqui depois que a gente retornar da Itália, ou então mandar um salve para vocês, porque esses espaços nos ajudam, né, a divulgar nosso trabalho, a nossa resistência. Não, Paulo? Até mesmo, não podemos esquecer de divulgar a nossa rifa. Um grande artista, né? Um grande artista, Luciano Cardoso. Esse é o nosso Cardoso, né? Não é o Fernando Henrique, não. É o Luciano, Fernando Henrique Cardoso, não. Então, essa rifa aí, R$15, né? A gente está fazendo essa rifa para nos ajudar na luta, né? Essa luta constante aí, né, de sobrevivência. E o valor é R$15. Aí vai ser sorteado quando, Paulo? Vai ser sorteado dia 15. Eu estou procurando aqui, galera. Procurando aqui, porque é muita informação. Mas são 2 quadros que o Luciano pintou, né? E ele colocou essa obra dele para ser rifada e ser colocada a todo o recurso de captação desse trabalho ser destinado para organização da faca, para a gente fazer as nossas atividades. Eu já achei aqui, hein? Show? Bacaníssimo. Dia 11 de fevereiro vai ser sorteado, né? Então dá tempo aí. R$15. Tem o Pix aqui. 2899-273-3103. Esses são 2 quadros bacanas, bonitos e tal. Você colocar na sua sala, aí, no seu quarto, e ajudar a faca e a resistência anarquista, punk, teatral, movida revolucionária aí no Espírito Santo. Bom, quem quiser apoiar, então, vamos deixar na descrição do vídeo e do podcast as informações lá certinho para quem quiser chegar junto aí, contribuir com a luta. Beleza, obrigado então. Paulo Moraes e Paulo Henrique, mais conhecido como Linguiça. Essa foi a entrevista do século, com a produção e locução do Vitor Taveira e o apoio técnico de trás aqui das câmeras, Cauã Elmer. Nós voltamos na semana que vem com mais atrações. Vamos passar aí uma temporada falando um pouco de cultura, né, daqui do Espírito Santo. De alguma maneira falamos um pouco hoje já, né? Mas vamos aprofundar aí em algumas questões.
Então, para saber mais notícias diárias, análise e outras informações sobre o Estado do Espírito Santo, você pode acessar também o Século Diário, né, o site que é www.seculodiario.com.br. Todo dia tem novidade lá. É isso, valeu!